As médias móveis de 8 a 20 períodos são as mais indicadas para day trade, já que é uma operação de curto prazo. Esse é o Papo 010, Day Trading Sem Ilusões. É sempre um prestígio ter a sua audiência. Bora pro vídeo. A análise técnica, que é o assunto do Papo 10, é uma ferramenta amplamente utilizada pelos traders para tomar decisões de negociação com base nos movimentos de preços e volumes de negociação observados no mercado financeiro. Ao contrário da análise fundamentalista, que se concentra nos fundamentos econômicos e financeiros de uma empresa, a análise técnica se baseia na ideia de que o preço de mercado reflete todas as informações disponíveis e que os padrões de preço tendem a se repetir ao longo do tempo. Quais são os princípios básicos da análise técnica? Um dos princípios fundamentais da análise técnica é a hipótese do mercado eficiente, que sugere que os preços do mercado já incorporam todas as informações disponíveis e refletem o consenso atual entre os investidores. Com base nessa premissa, as análises técnicas são feitas acreditando que é possível identificar padrões recorrentes nos movimentos de preços e volumes de negociação que podem ser usados para prever futuros movimentos de mercado. Você já deve ter ouvido falar em uma média móvel, um candle de estrela da manhã, essas expressões que são muito usadas por analistas técnicos. E quais são as ferramentas e indicadores técnicos? Para realizar análises técnicas, os traders utilizam uma variedade de ferramentas e indicadores técnicos. Algumas delas podemos citar aqui. Gráfico de preço. Os gráficos de preço são uma das ferramentas mais básicas e amplamente utilizadas na análise técnica. Eles representam o histórico de preços de um ativo ao longo do tempo e podem ser apresentados de diferentes formas, como gráficos de linha, gráficos de barra, gráficos de velas japonesas. Cada tipo de gráfico tem suas próprias características e fornece informações valiosas sobre os padrões de preço e direção da tendência do mercado. Os gráficos de velas japonesas são particularmente populares entre os traders devido à sua capacidade de fornecer uma representação visual clara da ação do preço. Cada vela do gráfico representa um período de tempo específico e contém informações sobre o preço de abertura, fechamento, máximo e mínimo durante esse período. Os padrões de vela, como o martelo, a estrela cadente, o doji, são frequentemente utilizados pelos traders para identificar possíveis reversões de tendência ou continuação de movimentos de preço. Indicadores de tendência. Os indicadores de tendência são utilizados para identificar a direção da tendência do mercado e ajudar os traders a determinar se devem comprar ou vender, que é, claro, essa é a pergunta do milhão. Será que eu devo vender? Será que eu devo comprar? Então, os traders utilizam esse indicador de tendência para responder a essa pergunta. Alguns dos indicadores de tendência mais comuns incluem as médias móveis, que foi o tema que eu abri esse vídeo. Como é que elas funcionam? Elas são calculadas a partir do preço médio de um ativo ao longo de determinado período de tempo. Elas suavizam as flutuações de preço e ajudam a identificar a direção da tendência do mercado. Na verdade, como o nome diz, média móvel, ela é calculada a média, por exemplo, dos 5 períodos anteriores. Daí, o próximo período é incluído na conta e o primeiro é retirado. Aí, no próximo período, esse novo período é incluído no cálculo da média e o segundo é excluído. Ou seja, se for nas 5 períodos, a cada vez que é calculada, você tem um novo período e o período que está lá na ponta, no comecinho, ele sai. Por isso que o nome é média móvel, porque vai entrando um e saindo o outro. Bandas de Bollinger. O que são essas bandas? As bandas de Bollinger constituem em uma média móvel central e duas bandas que representam desvios padrão do preço médio. Elas são usadas para identificar níveis de sobrecompra ou sobrevenda.
quando está comprado demais, quando está vendido demais, e possíveis pontos de reversão de tendência. Eu passei bastante tempo usando bandas de Bollinger, mas o que aconteceu, que eu tinha aprendido da análise técnica quando eu usava, era que quando chegava lá perto ou que tocava a banda de Bollinger, era hora, se fosse na parte de cima, seria hora de vender, se fosse na parte de baixo, seria hora de comprar. Só que eu vi tantas vezes o preço rompendo, tanto para cima quanto para baixo, que eu desisti de usar. Eu retirei as bandas de Bollinger. Até passei um tempo assim só para acompanhar, mas não deu muito certo. O setup lá que eu defini não funcionou muito bem. Talvez porque você vai entender o seguinte, que essa técnica ela vai se adequar ao seu ativo. Tem algumas que parece que não funcionam muito bem. Por exemplo, nesse caso era para o mini dólar. Então talvez para ações, algumas ações ela funcione muito bem. Para algum outro ativo, talvez as bandas de Bollinger funcionem muito bem. E o que são as linhas de tendência? As linhas de tendência são desenhadas conectando os pontos mais baixos em uma tendência de alta, linha de tendência de suporte, que é chamada, ou os pontos mais altos em uma tendência de baixa, que é a linha de tendência de resistência. Elas ajudam a visualizar a direção e a força da tendência do mercado. E os indicadores de momento. Os indicadores de momento são utilizados para medir a velocidade e a magnitude dos movimentos de preço de um ativo e ajudar os traders a identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda. Alguns dos indicadores de momento mais comuns incluem o índice de força relativa, o famoso RSI, que é um indicador que varia de 0 a 100 e mede a força dos movimentos do preço em relação à magnitude. Um RSI acima de 70 geralmente é considerado como um indicativo de sobrecompra, enquanto um RSI abaixo de 30 é considerado como indicativo de sobrevenda. Ou seja, se aquele RSI daquele ativo está dando mais de 70, talvez seja, combinado com o outro, a hora de vender. E se está abaixo de 30, combinado com outros, evidentemente, outros sinais, você não vai se basear. Uma coisa que você vai aprender análise técnica, se você for enveredar por esse caminho, é que você não pode usar um indicador só, mas também você não pode usar um monte de indicadores, porque uma aponta para um lado, outra aponta para outro, aí você acaba tomando decisão nenhuma. Isso é pior. Mas em geral é melhor você ter pelo menos 2 indicadores para que um confirme o que você concluiu do outro. Por exemplo, você usa o RSI, aí está lá, sobrevenda, está abaixo de 30, então sobrevenda. Aí será que é realmente a hora de comprar, para você lucrar na diferença de preço? Você precisa ver se tem outro indicador também dando essa indicação. O estocástico. O estocástico é um indicador que varia de 0 a 100 também e compara o preço de fechamento de um ativo com a sua faixa de preço ao longo de determinado período de tempo. Um estocástico acima de 80 é considerado como indicativo de sobrecompra, enquanto um estocástico abaixo de 20 é considerado como indicativo de sobrevenda. Daí, se você usar esses dois juntos, o RSI e o estocástico, talvez seja melhor do que usar só um. Imagina, um está dando abaixo de 30, que é lá o RSI, e o estocástico está dando ali 40, 50, talvez não seja o momento de fazer a compra. O volume de negociação também é um ponto importante. O volume de negociação é uma medida do número de ações ou contratos negociados em determinado período de tempo e frequentemente utilizado na análise técnica para confirmar sinais dados pelos indicadores de preço. Por exemplo, se um ativo está subindo de preço e o volume de negociação está aumentando, isso pode indicar uma confirmação da tendência de alta. Por outro lado, se um ativo está subindo de preço, mas o volume de negociação está diminuindo, isso pode indicar uma possível reversão de tendência. Daí a gente pode ver agora os padrões gráficos. Por exemplo, o padrão de reversão. Os padrões de reversão são formações gráficas que indicam uma possível mudança na direção da tendência do mercado. Alguns dos padrões de reversão mais comuns incluem cabeça e ombros.
O padrão de cabeça e ombros é formado por 3 picos, onde um pico central é mais alto que os 2 picos ao redor dele. Ele indica uma possível reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Duplo topo. O padrão de duplo topo é formado por 2 picos consecutivos, aproximadamente no mesmo nível, seguidos por uma queda no preço. Ele indica uma possível reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Padrões de continuação. Os padrões de continuação são formações gráficas que indicam uma pausa temporária na tendência do mercado antes que ela retome a sua direção anterior. Alguns dos padrões de continuação mais comuns incluem bandeiras, que são padrões de continuação que se formam após uma forte movimentação de preço. Elas consistem em uma pequena consolidação em forma de retângulo que é seguida por uma retomada da tendência anterior. Galhardetes. Os galhardetes são padrões de continuação semelhantes às bandeiras, mas com a forma de triângulo. Eles também indicam uma pausa na tendência anterior antes que ela continue. E também temos os triângulos. Os triângulos são padrões de continuação que constituem em uma série de máximas e mínimas crescentes. Triângulos ascendentes ou decrescentes, que são os triângulos descendentes. Eles indicam uma consolidação no preço antes de uma possível retomada da tendência. Padrões de candlestick. Os padrões candlestick são formações gráficas que indicam a psicologia por trás dos movimentos de preço e podem fornecer insights sobre possíveis reversões de tendência ou continuação. Alguns dos padrões de candlestick mais comuns incluem o famoso martelo. Se você não ouviu falar ainda de martelo, é porque você nunca se interessou por análise técnica. Mas todo mundo que já deu uma olhadinha já se deparou com esse martelo. O martelo é um padrão de candlestick de alta que tem uma pequena sombra superior e um corpo pequeno na parte inferior da vela. Ele indica uma reversão de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. A estrela cadente. A estrela cadente também é muito famoso. Esse padrão é um padrão de candlestick de baixa, que tem uma pequena sombra inferior e um corpo pequeno na parte superior da vela. Ela indica uma reversão de tendência de alta para uma tendência de baixa. Estratégias de negociação baseada em análise técnica. Aí você tem o swing trading, que é uma estratégia de negociação que visa capturar movimentos de curto prazo dentro de uma tendência estabelecida. Os swing traders procuram identificar pontos de entrada e de saída com base em padrões gráficos e indicadores técnicos e geralmente mantêm suas posições por vários dias, às vezes até por várias semanas. Eu, pelo menos, já passei alguns 3 meses, mais ou menos, com uma determinada posição, e não porque eu estivesse perdendo, na verdade eu estava ganhando. E eu queria, eu poderia até ter ganho mais se eu tivesse saído antes, mas eu acabei mantendo aquela posição e não cheguei a ter prejuízo, mas diminuiu bastante. Eu acho que era questão assim de ter dado uns 12%, e quando eu saí estava 8%. Porque passou o tempo, ela chegou nesses 12%, poderia ter vendido, mas eu segurei, depois ela retornou um pouco e quando eu saí, o ganho foi de 8%. Análise de fluxo de ordens. A análise de fluxo de ordens é uma abordagem avançada que envolve o estudo do comportamento dos participantes do mercado com base nos volumes e padrões de negociação observados. Os traders que utilizam essa abordagem buscam identificar a direção do fluxo de ordens e antecipar movimentos de preço com base nessas informações. Gerenciamento de risco e psicologia do trader. Isso faz parte do nosso próximo papo Day Trading sem ilusões. Então, no próximo papo falaremos de gerenciamento de risco. Desejo a você uma excelente aprendizagem e até o próximo vídeo.